Quando a gente observa as pessoas que alcançaram grandes feitos na vida, a gente logo percebe que elas têm uma coisa em comum: disciplina. That's why we're here, to get better. Fazer o que precisa ser feito através da motivação é muito fácil. Quando tu tá te sentindo feliz, quando tu tá cheio de energia. Qualquer pessoa é capaz de fazer isso, porque ela vai estar afim, então é óbvio que ela vai lá e vai executar e vai fazer. Those times when you don't feel like working, you're too tired, you don't want to push yourself, but you do it anyway. That is actually the dream. Difícil é ter a capacidade de fazer o que precisa ser feito quando tu não tá afim, quando tu tá sem energia, quando tu tá triste. Isso é que é ter disciplina. Tô cansado de duvidar de mim mesmo, de focar nos meus defeitos, de me comparar com as pessoas que eu admiro mesmo não querendo. De sofrer por me comparar. Só que eu tinha perdido essa disciplina, como eu comentei no vídeo da depressão e do burnout. Porque disciplina é assim, é tipo um músculo. Se tu para de usar, ela vai atrofiando e fica cada vez mais difícil de tu executar. Que nem, por exemplo, ir na academia. Se tu tá indo com consistência, fica mais fácil manter essa consistência. Se tu para de ir, fica cada vez mais difícil. Após ter vencido a minha depressão e ter lidado com o meu burnout, eu entrei num processo de reconstruir a minha disciplina, que não foi um processo nada fácil. Foi bem desconfortável e eu não sei uma forma de construir disciplina que seja confortável. Não tem como. Mas, agora que eu tô com a minha disciplina cada vez mais forte, eu vou compartilhar contigo o processo que eu usei, o passo a passo que eu passei, o passo a passo que eu fiz para construir essa disciplina forte que eu tenho de novo, para tu conseguir aplicar isso na tua vida e também conseguir atingir uma mente blindada, uma disciplina de titã. Esse passo a passo que eu vou te passar, ele foi inspirado num vídeo do Wendel Carvalho, que eu vou deixar o link aqui na descrição caso tu queira olhar mais a fundo, então props pra ele. A primeira coisa que tu precisa deixar claro pra ti mesmo é o porquê tu quer desenvolver disciplina. Eu aposto que tu quer desenvolver disciplina para conseguir executar um processo para chegar num objetivo maior, para alcançar novos patamares. Só que esse objetivo precisa estar claro para ti. Como o nosso cérebro é programado para economizar o máximo possível de esforço, economizar energia, se tu não tem claro onde tu quer chegar, fica muito difícil de tu conseguir te convencer a colocar o esforço quando tu estiver cansado, quando tu tiver energia. Então, quanto mais claro tiver esse patamar, esse objetivo que tu quer alcançar, mais fácil fica de tu treinar essa disciplina e desenvolver ela dentro de ti. Logo, o primeiro passo do nosso passo a passo vai ser definir uma meta com clareza que tu queira atingir. Só que assim, antes da gente começar efetivamente, não deixa que esse seja mais um vídeo em que tu só assiste, não aplica nada e a tua vida continua do mesmo jeito. Eu falo isso porque eu já fui assim também. Eu também já procurava desenvolver habilidades, ficava só olhando a teoria para ver qual eu achava mais bonita, qual fazia mais sentido, mas no fim eu ficava procrastinando a ação e nada mudava na minha vida. Não deixa que esse seja mais um desses vídeos. Eu tô fazendo isso aqui para te ajudar, só que tu precisa te ajudar também, tu precisa executar. Então, pelo menos testa o que eu tô falando, tá? Para ver se vai fazer alguma diferença ou não. E começa testando já agora. Pega um papel e uma caneta e me acompanha nesse passo a passo. Pausa esse vídeo, pega um papel e uma caneta ou abre o teu computador no Excel para tu me acompanhar no passo a passo que eu vou te passar, agora, beleza? Tá, vamos lá. E para facilitar o processo de entendimento, eu vou dar um exemplo de uma meta minha para esse ano, conforme eu for explicando passo a passo para ficar mais claro, tá? Então, como eu falei antes, o primeiro passo é definir uma meta. Só que a gente vai quebrar isso em 4 etapas menores para ter mais clareza sobre essa meta e ficar mais fácil de executar os próximos passos depois. Então, primeiro, escreve aí, qual é a meta que tu quer atingir? Vou dar a minha de exemplo, que é atingir o auge da minha forma física. Essa é uma das minhas metas para esse ano. O segundo passo é quantificar essa meta, deixar ela mensurável, para tu saber exatamente onde tu quer chegar. Seguindo o meu exemplo, é atingir 78 kg, que eu nunca cheguei, com 12% ou menos de gordura corporal. O terceiro passo é botar uma data. O meu exemplo, no meu caso, é dia 15 de dezembro desse ano. E o quarto passo é tu associar uma imagem a isso. Porque no fim a gente vai imprimir esse passo a passo, ou tu vai passar ele a limpo e vai colar uma imagem, como for a tua escolha, mas é ter uma imagem associada a essa meta ajuda muito. Porque depois quando tu for colar isso em algum lugar que tu veja frequentemente, tu não vai ficar lendo a meta toda hora, mas a imagem vai chamar a tua atenção e vai te lembrar da meta e vai te lembrar do sentimento que tem por trás dessa meta e por que tu quer atingir aquilo. Esse é o momento que vocês... Vou usar todas as forças de vocês para não me julgar, mas a imagem da minha meta é essa aqui
do Mariano de Vaio. E é isso aí, bola pra frente, sem julgamentos. O segundo passo é criar um processo para atingir essa meta. Ou seja, a gente vai pegar a meta e a gente vai quebrar ela em atividades que, executando essas atividades, a gente vai chegar lá. Seguindo o exemplo que eu trouxe, então, as minhas atividades são seguir o novo plano alimentar que a minha nutricionista me passou e seguir o treinamento que o meu treinador me passou. Simplesmente, se eu seguir essas duas atividades, que é a dieta e o treinamento, eu chego lá. Se tu não sabe quais atividades compõem a tua meta, não tem problema, porque às vezes a gente tem uma meta, mas a gente ainda não sabe quais passos tomar para chegar lá. É só fazer disso a tua primeira atividade. É entender como desconstruir a tua meta em atividades menores para tu chegar lá. Depois que tu tem todas essas atividades, ou boa parte delas, porque tem às vezes passos que tu vai entendendo ao longo do caminho, mas pega os passos que tu conseguiu fazer até agora e distribui eles dentro da tua semana. Assim que a gente tem um processo completo. A gente entende quais atividades compõem a meta e a gente distribui essas atividades ao longo da nossa semana. Então, seguindo o exemplo que eu trouxe, no meu plano alimentar eu sei exatamente o que eu preciso comer em qual horário do dia para todos os dias da semana, e eu sei também como eu devo treinar e o que eu preciso treinar dentro dos dias da semana. É só eu ir lá e executar. Só no sentido de eu não ter que ficar pensando todos os dias ou todas as semanas o que eu preciso fazer. Isso facilita muito o processo, tá? Quanto menos tomadas de decisão tu precisar ter toda vez que tu for executar alguma coisa, mais fácil fica de tu executar ela. Então por isso que essa parte do processo é muito importante, ou melhor, essa parte do passo a passo é muito importante de criar o processo. Quanto mais clareza tu tiver, mais fácil vai ser de tu executar, logo mais fácil de desenvolver essa disciplina. Fechado o passo 2, então, de criar o processo. Quebrar a meta em atividades e distribuir essas atividades na semana. Passo 3, sistema de dor associada à não execução da atividade, ou lock-in. Basicamente, é tu associar uma dor que seja maior que a tua vontade de procrastinar em relação àquela atividade. Uma muito comum é tu combinar com alguém que tu vai dar uma certa quantia de dinheiro para aquela pessoa se tu não cumprir a atividade com que tu te comprometeu naquele dia ou naquela semana. Também uma penalidade se tu não chegar na meta lá na data que tu colocou. Ou seja, esse lock-in funciona para a dor de tu não concluir a tua meta ou não executar a atividade ser maior que a tua qualquer outra desculpa que tu possa dar para ti mesmo para não chegar lá. Seguindo o meu exemplo, então, a minha dor é eu estar abrindo a minha meta aqui para vocês, dizendo uma delas, exatamente a quantificação dela, a data que eu quero atingir, porque a minha credibilidade como titã está em jogo aqui. Se eu não chegar lá, eu vou estar mostrando para vocês que eu não tive a disciplina necessária para não chegar lá. E essa dor para mim é muito maior, eu falhar com vocês é uma dor muito maior que qualquer treino, que qualquer dieta, que qualquer coisa. Então eu ter associado esse comprometimento com vocês é o meu lock-in, é a minha penalidade caso eu não atinja a meta. Passo 4, um sistema de prazer, de recompensa, vinculado às atividades que compõem a meta e à meta em si. Tipo o sistema de dor, de penalidade do passo 3, só que agora é de prazer. Então, seguindo o exemplo, o meu exemplo, se eu sigo a minha dieta certinho na semana e sigo o treino também, eu me permito uma refeição livre fora da dieta para fazer, sem culpa, sem dor, sem nada, liberado para eu comer o que eu quiser, uma refeição dentro da semana. E também eu tenho uma recompensa que eu vou me dar quando eu concluir a meta lá no final do ano, só que essa é segredo. Quinto e último passo é te ajude a te ajudar. Elimine barreiras que dificultam com que tu execute cada atividade que está vinculada à tua meta. Seguindo o meu exemplo como envolve o plano alimentar e treino, coisas que eu faço ter a comida aqui em casa sempre, garantir que eu sempre vou fazer o rancho um dia da semana para eu ter a comida aqui em casa, para quando eu tiver que cozinhar ser muito mais fácil, eu não ter que ir comprar para daí vir e fazer a refeição. Outra coisa é sempre ter a louça limpa, porque nada pior quando tu vai pra cozinhar e daí tem panela suja ou prato sujo, daí tu ainda tem que limpar a louça pra daí cozinhar, isso tudo dificulta. Em relação ao treino, por exemplo, é deixar a roupa de treino já preparada, pra eu não ter que ficar catando a roupa, demorando ainda mais pra ir treinar. Eu já deixo tudo pronto, preparado pra facilitar o processo de eu ir pra academia fazer o treino.
Então, cria uma lista aí de barreiras e coisas que tu pode fazer para facilitar o teu processo na hora de executar cada atividade. Isso faz uma diferença enorme. Fica muito mais fácil de tu executar quando não tem barreiras te impedindo. Esse é o passo a passo, é só tu seguir ele que não só tu vai chegar nos teus grandes objetivos, como tu também vai virar um exemplo de disciplina. Mas o que eu vou falar agora é o que vai fazer a diferença de tu executar isso por umas 2 semanas e acabar largando, ou de tu realmente te manter nesse processo e criar uma disciplina de titã. Foca no processo e não no resultado. Seja consciente em relação ao teu progresso. A neuroplasticidade cerebral nos mostra que para a gente mudar comportamentos mentais é através de um esforço constante. A chave está na consistência e não na mudança da noite para o dia. Não pensa que, seguindo o exemplo que eu dei, por exemplo, de dieta e exercício físico. Se tu, por exemplo, é uma pessoa que não faz atividade física e não tem uma alimentação que tu cuida, que tu simplesmente come qualquer coisa, não vai ser da noite pro dia que tu vai conseguir fazer exercício todos os dias da semana e ter uma alimentação super regrada. Isso não quer dizer que é impossível, quer dizer que é muito difícil e o risco associado é muito grande, é quase como um suicídio emocional. Porque a probabilidade, se tu te comprometer com isso, a probabilidade, desde o início, assim, tentar fazer isso desde o primeiro dia, a probabilidade que ou tu vai desistir depois de 1 a 2 semanas, porque o esforço vai estar sendo descomunal e tu não vai conseguir sustentar ele, ou tu vai ter um processo extremamente sofrido que não precisa. Não quer dizer que vai ser um processo fácil, essa mudança que tu vai fazer, mas ele não precisa ser um processo kamikaze, ou seja, foca no progresso, num processo de melhora. Se tu, de novo, voltando para o meu exemplo, se tu não cuida nada da tua alimentação, fala isso para tua nutricionista. Ela vai te orientar como aos poucos ir introduzindo essa reeducação alimentar. Fala isso pro teu treinador também, ele vai levar isso em consideração, ele não vai pedir para tu ir treinar todos os dias da semana. E aos poucos que tu for pegando a manha, tu for te comprometendo e conseguindo ir executando, tu vai aumentando o nível de comprometimento e de dificuldade. Porque a tua zona de conforto funciona assim também. O ideal é tu te comprometer com coisas ligeiramente fora da tua zona de conforto. Porque conforme tu for executando aqui, ela vai expandindo. E quando ela expandir para cá, tu joga o sarrafo para cima de novo e assim tu vai indo. Mas, como tu sabe por experiências passadas com certeza, se tu coloca uma coisa muito fora da tua zona de conforto, isso não é sustentável por um longo período de tempo. A não ser que a dor associada seja muito forte. A dor seja muito maior que esse desconforto. Só que daí, de novo, tu vai estar vivendo um processo sofrido. Então lembra disso. Foca no processo, no progresso que tu vai ter constantemente para tu ir te adaptando e conseguindo executar. Porque lembra, a chave é consistência para tu conseguir construir disciplina. Ela é um músculo. Então não joga o sarrafo lá em cima desde o início que vai ficar muito difícil de tu conseguir fazer. Se tu aplicar o que eu falei aqui, mudanças incríveis vão começar a acontecer na tua vida. Mas tu precisa aplicar. Não fica só na teoria, senão tu vai continuar na mesmice. Mesmas ações, mesmos resultados. Resultados diferentes exigem ações diferentes. Então, volta no vídeo se tu não fez o passo a passo ainda, se tu ainda não te inscreveu. E vai fazendo conforme eu vou falando, vai pausando, vai montando o teu sistema, vai montando o teu processo para chegar nas metas, distribuindo na tua semana, que assim tu vai ser capaz de executar e construir a disciplina que tu tanto quer. Isso que eu acabei de te passar aqui é um pedacinho do que a gente ensina na nossa mentoria Titã. Então, se tu é um empreendedor ou um profissional com alta demanda, que percebe que está apagando incêndio o tempo todo, que perdeu o controle que tinha da rotina e por causa disso não está conseguindo executar o máximo do teu potencial, eu te convido a clicar no link aqui embaixo e preencher o formulário para te candidatar a uma sessão 100% gratuita comigo ou com o Gabriel. Assim a gente vai poder analisar a tua situação atual melhor e já te dar umas dicas de como tu pode melhorar e ter esse controle maior e quem sabe então entrar num processo de mentoria conosco. Se tu gostou desse vídeo, se ele te agregou de alguma forma, manda ele para algum amigo ou alguma amiga tua que vai se beneficiar desse conteúdo também. Um amigo ou uma amiga que tu sabe que está querendo construir uma disciplina, uma mente de titã. E também deixa o teu like, te inscreve no canal se tu ainda não é inscrito e aí aperta no sininho para receber mais vídeos, mais conteúdo desse tipo. Pelo vídeo de hoje era só, valeu, falou e fui!